Olá, alunos do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é a lei dos senos, isso mesmo. Para acompanhar a nossa aula, preciso que você separe aí folhas para anotação ou um caderno, lápis, borracha e caneta. E eu conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar nessa aula. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, alunos do ensino médio, pais, professores que acompanham as nossas aulas de matemática. Não se esqueça que esta aula é diferente, ela é gravada, isso mesmo. Isso significa que, a qualquer momento que você quiser retomar uma explicação, ver novamente a resolução de um exemplo ou de uma atividade, basta você parar o vídeo. Retorne, tire a sua dúvida e depois dá um play e continua, ok? Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, por favor, o primeiro slide sobre a lei dos cossenos para os nossos alunos. Então, lei dos senos. Opa, a lei dos cossenos é a próxima. Bom, a lei dos senos. Quando a gente tem um triângulo qualquer, então não precisa ser um triângulo retângulo, não precisa ser equilátero, ele pode ser qualquer triângulo. Nós podemos usar a lei dos senos para calcular os ângulos e os lados. Então, observe aí que você tem um triângulo e você tem marcado aí os vértices A, B e C. Tá vendo a letra maiúscula aqui? Muito bem. Aí você tem os ângulos internos correspondentes. Então, a gente tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. E a gente tem os lados que são sempre opostos a esses ângulos. Então, você tem lá o lado A, o lado B, que é oposto ao ângulo B, e o lado C. Tudo bem? Com essas medidas, os lados e os ângulos, a gente pode usar a nossa lei dos cossenos, ou eu falando lei dos cossenos de novo, a lei dos senos, eu queria só apagar, não estou conseguindo. Não tem problema? Eu queria usar a lei dos senos para descobrir ou a medida de um lado ou a medida de algum ângulo. Tudo bem? Então, a nossa relação é como, professora? A gente vai ter uma igualdade entre três frações, tudo bem? Na parte de cima das frações, a gente vai ter a medida dos três lados. Então, lado A, lado B e lado C. Embaixo da fração, a gente vai ter seno do ângulo correspondente. Então, quando a gente tem o lado A, a gente vai ter o seno do ângulo A. Quando a gente tem o lado B, a gente vai ter o seno do ângulo B. E quando a gente tem o C, a gente vai ter o seno do ângulo C. Então, essa é a famosa lei dos senos, porque envolvem os lados do triângulo e os senos dos seus respectivos ângulos. Tudo bem? Gravaram isso? Vamos fazer um exemplo para poder entender isso melhor? Vamos? Então, por favor, o próximo slide com o exemplo 1 na tela aí para eles. No triângulo abaixo, calcule a medida do ângulo B e a medida dos lados B e C. E aí ele deu a informação da medida de 3 senos aí para vocês. Tudo bem? Então, observem o nosso triângulo. A gente tem aqui o vértice A. Dentro do vértice A, a gente tem esse ângulo que é 110 graus. Então, o ângulo A, que a gente representa pela letra maiúscula com um circunflexo, ele mede 110 graus. Tudo bem até aqui? Muito bom. Aí, a gente tem, contrário a ele, o lado que vai ser chamado de A. Então, a gente tem que a medida do lado A é 10. Ok? Vamos para o vértice B. Dentro do vértice B, a gente tem o ângulo B, que a gente ainda não sabe. Então, a gente vai ter que descobrir. E a gente tem, contrário a ele, a medida do lado B, que a gente também ainda não sabe, que a gente vai ter que descobrir. Tudo bem? Agora, a gente tem o ângulo C. Quanto mede o ângulo C? O ângulo C mede 30 graus. Então, a gente vai ter que descobrir quem mais que está faltando? O lado C. Então, observem que eu anotei todas as informações, ficou atrás do Libras, né? Mas vocês entenderam aí que o A vale 10, o B a gente não sabe e o C a gente não sabe. Tudo bem? Muito bom. Agora a gente vai fazer o quê? Achar esse ângulo B e a medida desses lados. Bom, primeiro vamos achar o ângulo, que é uma coisa bem fácil de fazer. Será que você lembra que todo triângulo, quando a gente tem os ângulos internos, a soma dos ângulos internos dá sempre 180 graus? Lembra disso? Então, vamos usar o que a gente já sabe. A gente já sabe que o ângulo A vale 110 e o ângulo C vale 30 graus. Então, se a gente já conhece o 30 graus e o 110,
Para descobrir o ângulo B, a gente tem que pensar que essa soma tem que dar 180. Então, vamos fazer a conta de cabeça. 110 mais 30 dá 140. Bom, se eu já tenho 140 e no total tem que dar 180, 140 para chegar no 180, está faltando quanto? Não é 40 graus? Então, a gente acabou de descobrir que o ângulo B mede 40 graus. Aí você também podia falar, mas professor, eu já tinha observado lá no enunciado que você colocou seno de 30, seno de 110, que apareceu lá no meu desenho, e colocou um seno de 40. Então, eu já sabia que o B valia 40. Tudo bem, mas você tem que lembrar que a soma dos ângulos internos é sempre 180. Tudo bem? Vou pedir para pôr, por favor, o próximo slide, que tem a resolução como uma equação, ângulo A mais ângulo B mais ângulo C. A soma dos três tem que dar o 180, e aí eu descobri o ângulo B, 40 graus. Tudo bem até aqui? Vamos agora descobrir a medida do lado B, depois a medida do lado C. Então, por favor, o próximo slide em branco. Vou escrever a minha lei dos senos. A gente tem o lado A sobre seno do ângulo A, que vai ser igual B sobre seno de B. E a gente tem aqui o C sobre o seno do ângulo C. Tudo bem? Vou pedir para a professora Inês me passar aí os valores. Primeiro dos nossos ângulos, A, B e C, o que a gente já sabe. E a medida aí dos lados, A, B e C. Professora Inês, ângulos, por favor. Ângulo A, 110 graus. 110 graus. Ângulo B, 40 graus. E ângulo C, 30 graus. Ok, lembrando que essa soma dá sempre 180. E a Lado- medida dos lados? Lado A, 10. Ok, B e C, desconhecido. muito bom. Então, a gente tem uma relação que envolve aqui, ó, 3 valores, são 3 equações. Aí você vai falar, professora, mas eu vou usar as 3 ao mesmo tempo? Claro que não, você vai usar 2 delas. Então, quando você quer descobrir uma medida, você vai ter que pensar qual você vai usar. Então, eu observo que eu já tenho a medida do A. Então, essa primeira parte aqui, ó, eu já sei que em cima é 10 no lugar do A, e no seno de A vai ser seno de, qual é o valor do A? 110. Tudo bem? E aí, nesses outros 2 lados, que tem o B e o C, eu vou ter que escolher qual eu vou usar. Como nesta parte do exercício eu quero descobrir o lado B, eu vou usar a expressão que tem o B. Então, eu vou usar essa expressão do meio, que é B sobre o seno de B, que vale 40 graus. Tudo bem? Quando eu for achar o C, eu vou usar essa primeira parte, que é o do A e o seno de A, com o C e o seno de C. Então, de novo, você tem uma igualdade tripla, né? São 3 valores. Você vai escolher sempre de 2 em 2 para fazer sua conta. Tudo bem? Muito bem. A gente já sabe o seno de 110 e o seno de 40, porque lá no enunciado ele falou para mim. Então, eu vou pedir a ajuda da professora Inês para anotar esses valores aqui. Então, professora Inês, quanto que é o seno de 110? Aproximadamente 0,94. 0,94. O B é o nosso desconhecido. E quanto é o seno de 40 graus aproximadamente? 0,64. Muito bom. Então, para descobrir agora, a gente tem aqui uma equação simples. Tem gente que fala daquela coisa de multiplicação em cruz. Eu gosto da operação inversa. Está dividindo por 0,64. Quero descobrir o B. Tem que tirar esse 0,64 dessa divisão. A operação inversa é a multiplicação. Então, o meu B vai ser a multiplicação do 0,64 pelo 10 dividido por 0,94. Vou começar fazendo 0,64 vezes 10. Bom, essa eu não preciso ajuda da professora Inês, porque multiplicar por 10 é andar uma casa. Então, 0,64 é 6,4. Agora, dividir, eu vou pedir ajuda dela. Quanto que é 0,64 dividido por 0,94? 6,81. Aproximadamente 6,81. Vou pedir para pôr, por favor, a resolução aí na tela para eles. Então, observem que eu anotei todas as informações, pus as 3 expressões, peguei somente a do A e do B, substituí e fiz a continha como eu acabei de fazer aqui com vocês. Tudo bem? Posso fazer agora, então, do lado C? Bom, então vamos para o próximo slide para fazer do lado C. Vou usar só o anterior, gente. Aí, eu vou usar só o A
e o seno do ângulo A. E eu vou usar o C com o seno do ângulo C. Professora Inês, quanto que media mesmo A? 10. 10. E o nosso ângulo A, quanto que era? 110 graus. 110 graus. O C é o nosso desconhecido. E quanto que era o nosso ângulo C? 30 graus. 30 graus. Então, só estou usando o A, que é o meu conhecido, e o C. Poderia usar o B, que eu acabei de descobrir? Poderia, mas a gente prefere sempre usar aquele que era o inicial para não errar, tá bom? Mas daria na mesma. Vamos substituir, então, agora. Seno de 110. Quanto é, professora Inês? 0,94. Ah, é o mesmo que a gente já usou aquela hora. E o seno de 30 graus? 0,5. Muito bom. Operação inversa, tá dividindo, vou passar multiplicando. Então, meu C vai ser 0,5 multiplicado por 10 dividido por 0,94. Multiplicar por 10 é muito simples, andar uma casa, vai dar 5 dividido por 0,94. Quanto que dá essa divisão aproximadamente, professora Inês? 5,32. 5,32. Ok. Pode pôr para mim, por favor, o próximo slide com a resolução. Então, não se esqueçam, para descobrir o ângulo que está faltando, penso na soma que dá 180. Para descobrir a medida dos lados, monto a estrutura completa da lei dos senos, substituo o que eu já tenho, que são os ângulos e a medida do lado que eu tiver, e penso qual das relações aí eu vou usar para achar o lado B, e depois qual delas eu vou usar para achar o lado C. Tudo bem? E agora, professora Inês, o que acontece na nossa aula? Agora é o momento das atividades. Então, a professora Roberta vai ler para vocês 2 atividades, explicando o que é para ser feito. Depois, pause o vídeo para você resolvê-las. Terminando de resolver, dá um play e vem conferir com a professora Roberta qual é a resposta certa e tirar sua dúvida, é claro. Vamos para a leitura? Vamos sim. Então, por favor, atividade 1. No triângulo abaixo, calcule a medida do ângulo B e a medida dos lados B e C. Então, observe o triângulo, pense lá quanto vai ter que medir o B para que a soma dê 180. Já substitua aí o A pela medida que está aparecendo aí numérica, não vou falar quanto é. E aí você vai montar aquela relação tripla da lei dos senos, vai descobrir o valor do B e depois descobrir o valor do C, do mesmo jeito que eu fiz no meu exemplo. Tudo bem? E a atividade 2 é o mesmo enunciado, só que agora a gente tem um ângulo aí um pouquinho diferente, né? Tem um obtuso, né? Um triângulo obtuso. Então, a gente tem um ângulo obtusângulo. Eu quero a medida do ângulo B, pensa lá na soma dos 180, e eu quero a medida dos lados B e C. E agora, professora Inês? Agora é o momento de você pausar este vídeo. Então, pause, resolva as atividades e, tendo terminado, venha conferir as respostas. Então, por favor, o slide da resolução das atividades. Retornamos. E aí, você conseguiu fazer? Tá com dúvida? Calma. A professora Roberta vai passar para você, passo a passo, a resolução de cada uma das atividades. Vamos então, professora? Vamos sim. Então, me acompanhe aqui. Vamos anotar as informações que a gente tem. Vamos anotar primeiro os ângulos. Então, lá, ângulo A dentro do vértice A, eu vou ter o ângulo A que mede 58 graus. Ângulo B é o meu desconhecido. E o meu ângulo C, a gente já sabe aqui, ó, dentro do C, 52 graus. Tudo bem até aqui? Muito bom. Medidas de lado. O único lado que a gente tem a medida é o lado A, que mede 8. O B é desconhecido e o C é desconhecido. Ok? Tá. Agora, como a gente vai descobrir o ângulo B, professora? Pensando na soma dos ângulos internos. A gente já tem lá 58 e 52. Vamos somar? 58 com 52, 50 com 50 dá 100, 8 com 2, 10, dá 110. 110 para chegar no 180, que é a soma total, está faltando 70, certo? Então, a gente já descobriu que o nosso ângulo B mede 70 graus. Tudo bem? Com 7 feinho aí, mas deixa eu ver se eu consigo apagar. Ah, agora funcionou. Então, a gente escreve aqui o 7 mais bonitinho, porque estava muito feio. Ok, agora a gente tem que lembrar que tem aquela relação. O lado A
sobre o seno do ângulo A, que é a nossa famosa lei dos senos. O B sobre seno do ângulo B e o C sobre o seno do ângulo C. Tudo bem? Bom, põe por favor o próximo slide, que tem a resolução de como chegou nos 70 graus. Muito bem. Agora a gente vai fazer a conta para achar o lado B. Então, o próximo slide para eu poder fazer a conta, a gente quer descobrir o valor do B e a gente já vai substituir, a professora Inês vai me ajudar. Quanto que mede o lado A, professora Inês? 8. 8. E quanto que é o ângulo A? 58 graus. 58 graus. Agora a gente vai por aqui o B, que é desconhecido. Quanto que é o ângulo B, professora Inês? 70 graus. E a gente já põe também o valor do C. Já aproveita e põe todos. Quanto que é o seno de 60? Quanto que é os 60 graus, né? Aí o 60 ângulo graus. C. O ângulo C. 52 graus. Quase acertei. Vai para 60. 52. Tudo bem a montagem? Agora, se eu quero começar com B, eu vou usar a primeira parte, que é o do A, que é o 8, e o seno do nosso 58, e vou usar o B, que é o desconhecido, e o seno de 70. No lugar do 58, seno de 58, quanto que eu vou colocar, professora Inês? 0,85. 0,85. E no lugar do seno de 70? 0,94. Ok. Operação inversa, tá dividindo, vai passar multiplicando. Vou fazer 0,94, que multiplica a fração 8 dividido por 0,85. Professora Inês, quanto é 0,94 vezes 8? 7,52. 7,52 dividido por 0,85. Quanto que dá esse valor aproximado? 8,85. Muito bom. Põe, por favor, a resolução aí para eles. Então, observem que eu calculei o valor do B usando só o A e o B. Tudo bem? Posso ir para o lado C? Então, o lado C, próximo slide, vamos lá. A gente quer descobrir o C, eu vou usar o valor do A, que é 8. Quanto que é o ângulo A, professora Inês? 58 graus. 58. Vou descobrir o valor do C. Quanto que é o ângulo C? 52 graus. Muito bom. No lugar aqui de seno de 58, eu vou colocar? 0,85. E no lugar de seno de 52, eu vou colocar? 0,79. Muito bem. Operação inversa vai ser 0,79, que multiplica 8 sobre 0,85. Professora Inês, quanto é 0,79 vezes 8? 6,32. 6,32 vai ser dividido por 0,85. Quanto que a gente encontra aproximadamente? 7,44. 7,44. Põe, por favor, a resolução para eles. Isso. Tranquilo, né, gente? Vamos, então, para a atividade 2. Muito bem. Atividade 2 na tela para eles. Aê! Então, vamos anotar o que a gente tem. Ângulo A. Quanto que mede o ângulo A? O nosso ângulo A mede 35 graus. Ângulo C, quanto mede? 125. Ângulo B é o nosso desconhecido. A gente tem o B e o C desconhecido e esse 20 é o A. Como que a gente descobre mesmo o ângulo B? A soma dos ângulos internos dá 180. 125 mais 35, 120 mais 30, 150 mais 10, 160. Para chegar no 180, quanto que mede meu ângulo B? 20 graus. Põe, por favor, o próximo slide, então, que tem a resolução. 20 graus. Muito bom. Agora já vamos para a resolução do lado B. Próximo slide. Próximo slide, vou fazer direto. A gente tem aqui as medidas dos ângulos, a medida do A. Vou substituir na fórmula e vou usar somente a parte do B. Substituindo cada seno respectivo. Esse 0,34 está dividindo, vai passar multiplicando. E a gente faz a multiplicação e a divisão e encontra 11,93. Vamos agora para o lado C. Pode pôr o próximo slide para mim. Muito bem. Usei só o A e o C. Substituí cada seno, está dividindo, vai passar multiplicando, fiz a multiplicação e a divisão e encontrei aí aproximadamente 28,77. E agora, professora Inês? Agora é o momento do fechamento. Então, se você ainda está com dúvida, procure o seu professor na escola ou reveja o nosso vídeo lá no repositório ou no YouTube. E a gente se vê numa próxima oportunidade, certo, professora Roberta? Certo. Tchau, tchau, pessoal.